Já está, esta sessão está a ser gravada. Agradeço que coloquem as vossas perguntas no chat, ou também podem, claro, participar oralmente, mas fiquem sabendo que a vossa voz será gravada e que esta sessão, sendo uma sessão pública, poderá ficar no nosso portal de formações como formação gravada, para que outras pessoas possam aceder. Ora, bem-vindos então a esta sessão sobre Usage Consolidation para obter estatísticas de utilização dos seus recursos eletrónicos consolidadas. Ora, quando falamos de consolidadas, o que é isto? Vamos ver juntos no que é que consiste estas estatísticas consolidadas, mas para quem não me conhece, o meu nome é Sandra e eu sou formadora da EBSCO, mais formadora para toda a zona da Europa francófona, mas realizo de vez em quando algumas sessões no portal de formações em português, porque eu sou portuguesa, portanto se por acaso virem algumas minhas, não hesitem também em contactar-me se tiverem alguma pergunta, mas temos outros formadores que participam no nosso portal e no final eu posso mostrar como aceder a esse portal, como entrar em contacto connosco, no caso de terem perguntas ou ainda de quererem mais formação ou um complemento de formação. Ora, relativamente à sessão de hoje, os objetivos de hoje, e desculpem pelo erro aqui em cima, no topo superior esquerdo, eu vou emendar isto porque fiz uma tradução do PowerPoint que tenho também para as minhas formações em francês e ficou aqui o objetivo en français. Mas os objetivos são mesmo em português e a ideia é que no final da sessão possam distinguir os diferentes passos do processo de carregamento de dados de utilização. Como configurar uma plataforma, carregar dados, obter um relatório consolidado no modo de relatórios e estatísticas do EBSCO Admin e encontrar dados de utilização no EBSCOnet. Ora, se calhar eu estou a falar chinês com estes objetivos porque muitos de vocês não conhecem, nunca ouviram falar desta ferramenta Usage Consolidation. Então, para atingir estes objetivos, vamos começar por ver o que é Usage Consolidation, como configurar as plataformas, ainda este vocabulário ainda é novo também, vamos ver um pouquinho o que é uma plataforma e outro vocabulário também de Usage Consolidation, e vamos ver depois como carregar os dados provenientes dos vossos fornecedores, dos vossos editores, para que depois possam aceder aos relatórios e visualizar esses dados consolidados, provenientes não só dos dados que têm de produtos da EBSCO, mas também e sobretudo de outros produtos, outros editores que tenham fora da EBSCO. E vemos também aqui a integração com o EBSCOnet. Ora, a EBSCOnet é uma outra ferramenta que não tem nada a ver com o que vamos ver hoje, no entanto, não tem nada a ver e tem, porque aqui estamos a falar de integração. De facto, alguns de vocês podem usar uma outra ferramenta que se chama EBSCOnet e que é utilizada para fazer encomendas de títulos de editores, de revistas ou de pacotes dos diversos editores, mas através da EBSCO. Portanto, a EBSCO aqui, neste caso, é um parceiro que vai fazer o trabalho por vocês, vai facilitar essas encomendas para evitarem que as façam diretamente com muitos fornecedores ou muitos editores separadamente. E então, no caso de utilizarem a EBSCO para fazer encomenda das vossas revistas e vossos pacotes, isso é feito com uma ferramenta que se chama EBSCOnet. E podem aceder às vossas encomendas, ver dados, etc. E para os clientes que também são clientes de Usage Consolidation, há uma integração possível entre as duas ferramentas e podem também, dentro do EBSCOnet, obter estatísticas para os títulos encomendados através da EBSCO, diretamente nesta ferramenta EBSCOnet. Portanto, se quiserem mais informações sobre o EBSCOnet, também temos formações adicionais separadas, mas aqui só vamos ver esta integração. E para terminar, onde encontrar tutoriais, ajuda e formação complementar através do nosso site EBSCO Connect. Ora, EBSCO Usage Consolidation, o que é que é?
é uma ferramenta e um serviço, são duas coisas diferentes. Portanto, uma ferramenta que vai permitir carregar dados, alojar esses dados e obter relatórios de utilização dos recursos que têm, EBSCO e fora da EBSCO, mas consolidados, todos juntos. Portanto, em vez de ter estatísticas do fornecedor A, ou do editor B, do OC, D, individualmente, portanto, que é isso que têm essas estatísticas individualmente, como têm da EBSCO, não é? Podem obter relatórios da EBSCO sobre as bases de dados que têm, por exemplo, da EBSCO. Mas aqui a ideia é poder consolidar não só as que têm da EBSCO, mas também que têm fora da EBSCO. E às vezes a EBSCO nem sequer sabe que têm. Portanto, não é através da EBSCO, não pagam à EBSCO para terem essa assinatura, é separado, vocês têm as assinaturas com os vossos editores, mas o que pretendem é ter relatórios com os dados de utilização dos vossos utilizadores num só sítio. De facto, como é que funciona? Uma revista, imaginem uma revista que vocês têm uma assinatura. Uma revista completamente fora da EBSCO, não tem nada a ver com a EBSCO, a vossa assinatura é diretamente com o fornecedor ou com o editor, fora da EBSCO. O que é que vai acontecer aos dados estatísticos quando um dos vossos utilizadores na vossa instituição vai ler a revista? Ora, ele vai ler a revista dentro da plataforma do editor, onde ela se encontra. Estamos, claro, a falar de revistas eletrónicas, não é? Então, do lado do administrador, como é que se sabe se a revista é utilizada, quais são as estatísticas de utilização de leitura, as consultas feitas? Só se pode fazer através da plataforma do editor. Ora, isso é o normal e vocês podem obter esses relatórios diretamente de cada editor, conforme obtêm os da EBSCO para as bases de dados e outros conteúdos que têm da EBSCO. Ora, este EBSCO Usage Consolidation não vai mudar as coisas de forma a que seja tudo através do Usage Consolidation, porque é claro que não, porque os utilizadores vão ler a revista e vai ficar no sítio onde ela se encontra. Não vamos mudar nada. No entanto, vai ser possível carregar dentro desta plataforma e a EBSCO aloja esses dados para que vocês possam obter relatórios estatísticos comuns de todos aqueles dados que incluíram, ok? Portanto, é esse o objetivo do EBSCO Usage Consolidation. Mas o EBSCO Usage Consolidation, nesta plataforma, também é compatível, é compatível com os relatórios Counter. Eu não sei se vocês estão familiarizados com este termo Counter, portanto, não é um termo que a EBSCO inventou. Os relatórios Counter são relatórios num formato específico, é o formato Counter, que já vamos ver, que permite terem estatísticas iguais e que possam ser analisadas da mesma forma e comparadas entre um editor e um outro. Portanto, falam todos de maçãs ou de bananas, e não é um vai contar de uma forma e outro conta de outra, não. Vão contar esses acessos da mesma maneira. Portanto, isto é o protocolo Counter. Também o EBSCO Usage Consolidation suporta um protocolo de recolha de estatísticas SUSHI, ou seja, é um protocolo também técnico que permite fazer a recolha automática das estatísticas diretamente do fornecedor ou do editor, sem que vocês tenham de fazê-lo manualmente, ou seja, sem que tenham de ir buscá-lo ao editor e depois carregá-lo dentro do Usage Consolidation. É integrável com outras ferramentas da EBSCO, nomeadamente com o EBSCOnet, como eu falei no início, em que vai permitir a tomada de decisão com mais detalhes sobre a utilização e no mesmo local onde estão todas as informações que já têm sobre as assinaturas e encomendas que eventualmente realizam através da EBSCO, neste caso se tiverem o EBSCOnet. Também existe a possibilidade de
acrescentar a análise de custo por utilização através de uma funcionalidade adicional que se chama Usage Consolidation Extended Cost Feature. Mas isto é uma coisa à parte, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu sei que vocês vieram a esta sessão só para descobrir esta ferramenta, sem, por entanto, ir ver todas os detalhes técnicos, mas saibam que é possível analisar depois quanto custa uma utilização, por exemplo, quanto é que lhes sai na vossa instituição a utilização de uma revista, por exemplo. Ok? Ora, algum vocabulário, nomeadamente a plataforma. Plataforma que já falámos aqui, pode ser uma plataforma da EBSCO. Ora, no caso da EBSCO, se já têm alguns recursos da EBSCO, como por exemplo bases de dados, já ouviram certamente falar do EBSCO Admin, que é uma plataforma. Essa plataforma de administração é onde permite ao administrador, na vossa instituição, como vocês, de ir buscar as estatísticas dos recursos da EBSCO, das bases de dados, mas também fazer outros setups, outras configurações, dependendo do que tem da EBSCO. Ora, os outros fornecedores, os outros editores, têm as interfaces deles ou as plataformas deles. É também onde se encontram os recursos online acedidos pelo utilizador final, as tais revistas, os tais pacotes. E é aí que são contabilizados os dados de utilização counter. Da mesma forma como na EBSCO, por exemplo, quando um utilizador utiliza uma base de dados com a ferramenta EBSCO Host, é contabilizado e está na plataforma EBSCO Admin essa informação, esses dados. Portanto, os outros fornecedores têm as próprias ferramentas deles. Portanto, esses dados de utilização cabe ao agregador, ao fornecedor ou ao editor fornecer-vos. Portanto, já é o que se passa atualmente, quando vocês têm outras revistas ou outros recursos fora da EBSCO. Aqui dentro do EBSCO Usage Consolidation, vamos falar de plataformas para poder configurar de forma a obter esses dados estatísticos de cada fornecedor. Portanto, é necessário incluir a plataforma de cada fornecedor. Para quem não está familiarizado com o termo counter, counter é uma norma que vai permitir obter as estatísticas de utilização com um padrão comum para que todos contabilizem esses acessos da mesma forma. Quando eu digo todos, é todos os editores, todos os fornecedores, portanto, que têm a norma counter. Counter significa Counting Online Usage of Networked Electronic Resources. Isto não foi a EBSCO que inventou. Se quiserem saber mais informações sobre essa norma, podem verificar na internet, podem fazer uma pesquisa ou ir diretamente neste site projectcounter.org, onde vão encontrar muitas informações sobre esta norma. Portanto, Usage Consolidation é os relatórios que vão integrar esta plataforma, portanto, esta ferramenta, têm que ser compatíveis com esta norma counter. Depois temos um protocolo que é o protocolo SUSHI. SUSHI, nem todos os fornecedores, nem todos os editores são compatíveis com o protocolo SUSHI, mas aqueles que forem vai permitir que o trabalho seja muito mais leve, ou seja, vai permitir uma recolha automática de dados. Em vez de terem de ir buscar os dados a cada editor, fornecedor e depois carregá-los dentro do Usage Consolidation, os editores que tiverem este protocolo, vai ser muito mais fácil porque é tudo feito automaticamente. Ora, mas Usage Consolidation é uma plataforma, conforme eu estava a dizer, é um recurso, uma ferramenta. Mas temos também um serviço da EBSCO que se chama Usage Loading Service e que permite fazer todas estas etapas que eu falei assim ainda muito por alto, mas que são pessoas que trabalham nesta equipa Usage Loading Service da EBSCO e que vão fazer todo o trabalho por vocês. Claro que tem um acréscimo, porque é um serviço adicional. Portanto, o que é que esta equipa vai fazer? Vai recolher os relatórios de utilização junto dos
vossos fornecedores diversos, vai modificar e executar as ações de limpeza necessárias para carregamento sem problemas, porque às vezes os ficheiros que se obtêm dos fornecedores têm alguns erros ou têm nomes de títulos que estão mal, por alguma razão têm algum problema, e então eles vão fazer essas ações de limpeza, vão carregar esses dados dentro do sistema e fazer toda a configuração das plataformas com ou sem este protocolo automático Sushi. Depois vão realizar também as ações manuais de matching é de correspondência, para que quando se faz um carregamento de um ficheiro, se houver títulos com exceções, para que eles possam ter correspondência exata no sistema, e vão verificar que todos os títulos estão incluídos. Portanto, esta equipa Usage Loading Service vai ser o elo de ligação com os vossos fornecedores para garantir que as estatísticas estão corretas e que o processo é feito em tempo e em horas. Portanto, duas coisas, a plataforma, portanto, a ferramenta de configuração e de obtenção de estatísticas e portanto, a parte técnica, a parte de informática e o serviço pela equipa. Ora, voltando novamente à ferramenta, quais são os passos para obter as suas estatísticas consolidadas? A primeira etapa consiste em configurar as plataformas, portanto, decidir quais são os dados que querem, dos vossos fornecedores que querem ver consolidados. Portanto, podem ter, imaginem que têm 30 fornecedores, 30 editores, mas se calhar não vão querer os 30 editores, ou se calhar alguns também não são compatíveis, porque não são compatíveis com a norma Counter. Portanto, tem que ver isso e decidir o que é que querem incluir. Isto também porque, portanto, quando aderem a este serviço e a esta ferramenta, vocês vão ter 5 plataformas já configuradas que a EBSCO vai fazer o trabalho por vocês. Mas depois cada plataforma adicional que quiserem incluir vão ter um acréscimo financeiro, ok? Que eu não sei qual é, mas depois se estiverem interessados posso pedir aos meus colegas do departamento de vendas para que vos enviem todas as informações. Portanto, relativamente aos passos, o primeiro passo é configurar as plataformas para os editores que querem ver, consolidar os dados. Segunda etapa é recolher e carregar os dados de utilização que se obtiveram do fornecedor. Portanto, isto pode ser manual ou através do protocolo Sushi. Pode ser todos os meses, vai depender dos diversos editores, nem todos funcionam da mesma forma ou têm dados na mesma altura. Fazer a gestão das exceções, quando há exceções neste carregamento. E a última etapa, e geralmente é aquela que vos interessa mais, é aceder aos relatórios consolidados. É por isso que o passo 1, 2, 3 podem ser assegurados pela equipa especializada da EBSCO Usage Loading Service e, nesse caso, vocês só precisam de vir à etapa número 4, aceder aos relatórios consolidados. E como é que se acede aos relatórios consolidados? Ora, vou sair daqui e vou abrir a demonstração. Está. Eu não sei se vocês conhecem o EBSCO Admin, mas o EBSCO Admin é a plataforma que permite gerir todos os vossos recursos da EBSCO, quando são administradores. Quando têm um login, uma password e acedem ao EBSCO Admin, geralmente acedem nesta página personalizar serviços que está em inglês, Customized Services. Mas o Usage Consolidation, para os clientes que têm Usage Consolidation, encontra-se no separador Holdings Management. Holdings Management é um separador que os nossos clientes que têm a ferramenta Full Text Finder, que permite fazer a gestão dos holdings, das revistas que têm na sua instituição, é no mesmo sítio, só que existe um link adicional para os clientes Usage Consolidation, que é o link plataformas. É aqui que se faz a configuração toda das plataformas. Mas no caso de ser a EBSCO a fazer toda esta fase, vocês nem sequer precisam de vir aqui.
vão diretamente obter, portanto, o passo número 4, o último, de obter os relatórios, é aqui em relatórios e estatísticas, no topo da barra, no separador relatórios e estatísticas, que normalmente está em inglês, mas eu é que mudei aqui o idioma, em Reports and Statistics, e no caso de serem clientes da Usage Consolidation, vão encontrar aqui um retângulo adicional. Portanto, este retângulo só aparece se forem clientes da Usage Consolidation. E é aqui que vão poder gerar as vossas estatísticas. Clicando, vão poder obter estatísticas counter por tipo de relatório, portanto, de plataforma ou de base de dados, e o que vem aqui são, estes termos são os mesmos habituais para cada um dos editores counter. Se calhar vocês já estão habituados a estes termos, portanto isto não é a EBSCO que inventou este tipo de relatórios, são os relatórios counter, ok? Podem utilizar filtros aqui, com as datas que pretendem. Aqui neste caso eu tenho uma plataforma selecionada, mas posso vir aqui e selecionar outras. Portanto, no caso de ter mais, elas aparecerão aqui e eu poderei remover ou acrescentar para aparecer do lado direito. E depois aqui poderei escolher o que eu quero obter no meu relatório. Por exemplo, as 10 plataformas com mais utilização. Portanto, eu aqui posso mudar, em vez das 10 plataformas, posso querer as 5 plataformas com mais utilização e escolher aqui o que pretendo, ok? E outras opções que permitem também fazer uma estimação dos dados, no caso de estes não terem sido carregados no sistema, o sistema vai ver o que é que foi carregado nos últimos tempos e quais são os hábitos e vai estimar para um mês em particular, incluindo detalhes para esse mês. E depois é só clicar sobre Create Report for Download para obter esses relatórios. Quando eu clico em Create Report for Download, esse relatório vai aparecer aqui em Download Reports. Portanto, depois vou poder obter aqui em Excel. Claro que estes relatórios vão ser sempre todos diferentes, consoante o tipo de relatórios que eu escolhi e que vou querer analisar. Portanto, se eu vier aqui abrir, desculpem lá, estou no outro ecrã, portanto, este aparece assim porque eu só tenho a EBSCO Host, mas se tiverem outras plataformas, verão aqui outros detalhes de outras plataformas. Mas, voltando novamente, vou só voltar aqui com a setinha, aos relatórios, para além dos relatórios counter, e sempre ainda no Usage Consolidation Reports, também tem aqui um tutorial se quiserem dar uma vistinha de olhos, tem também a possibilidade de obter relatórios por título, título e sumarizados por plataforma, ou por editor, ou por título único. A mesma forma aqui depois podem brincar com os tipos de métrica, retirando-os, os tipos de recursos, o tipo de acesso, e o mesmo princípio, clicar no botão Create Report for Download, que vai aparecer aqui em Download Reports. A mesma coisa também para Database Usage Reports. É só preencher e obter. Portanto, é assim que se obtêm os relatórios e estatísticas, mas toda a parte, as etapas 1, 2, 3, que podem ser feitas pela EBSCO, o que é que acontece se quiserem ser vocês a fazer? Ora, isso é feito então aqui no Holdings Management. Mas antes de voltar aqui ao Holdings Management, vou só voltar aos Reports and Statistics para relembrar que todas as estatísticas consolidadas estão numa zona específica, à parte do EDS e do EBSCO Host, porque isto é só para o Usage Consolidation. Todas as plataformas que tiverem integradas no Usage Consolidation. E relativamente aos relatórios que tiverem, eles também vão aparecer aqui nos Download Reports. Portanto, aqui em View All também vão aceder aos relatórios em que fizerem o download, não só da Usage Consolidation, mas de todos estes retângulos que podem ver e que dependem dos recursos que têm. Ora bem, voltando então à parte da administração, aqui em Holdings Management, vão encontrar
vão encontrar aqui o tal botão plataformas, que está em português, mas se eu voltar em inglês, aparece Platforms. E clicando em Platforms, vão encontrar uma lista de atualmente 482 plataformas que a EBSCO tem e que pode ser, em que vocês podem obter as vossas estatísticas consolidadas no caso de terem estes editores. Portanto, o que vem aqui são os números das plataformas, nem sempre são números de editores. Portanto, aqui, se, por exemplo, imaginem que vocês têm assinaturas com o American College of Physicians, ACP. Portanto, aqui neste caso, tem que configurar esta plataforma de forma a poder obter as estatísticas consolidadas desta plataforma. Portanto, aqui tem todas as que existem, isto é como uma lista, um catálogo, mas depois aqui tem informação se são counter, se são compatíveis com sushi e também se por acaso vocês já têm holdings no vosso holdings management, aqui se vocês no caso terem Full Text Finder, se tiverem esta plataforma, se já têm revistas ou pacotes deste editor. Current Holdings indica, se aparece Selected, que sim, que já está selecionada. E aqui temos também uma coluna configurada que indica que já foi configurada e se for configurada pelos serviços da EBSCO, terá então a informação, como aqui, que foi configurada pela EBSCO, com este certinho que aparece. Portanto, no caso da American College of Physicians, eu posso clicar, esta já foi configurada, já está yes, mas só para ver aqui como é que isto funciona, é necessário para configurar uma plataforma preencher os detalhes, detalhes tal como, portanto aqui ela tem que estar ativa, normalmente elas estão inativas quando não foram ainda configuradas, e depois tem aqui alguns dados como o URL de utilização das estatísticas, do fornecedor, o username e a password. Isto não é obrigatório, mas ajuda a colocar aqui, no caso de vocês serem vários na vossa instituição, e que precisam então de colocar para que tudo funcione da melhor forma. Portanto, User Statistics URL também podem encontrar no nosso site EBSCO Connect. Nós temos algumas informações, nomeadamente User Statistics URL para cada fornecedor, para cada plataforma, e aqui no User Credentials, Username and Password, isso são os vossos, da vossa instituição, com o tal fornecedor. Podem colocar algumas instruções para os colegas verem e atualizarem se for necessário. O dia do mês em que se faz a colheita das estatísticas nesta plataforma, neste fornecedor, porque nem todos fazem esta leitura das estatísticas na mesma data, alguns é no fim do mês, outros têm no início do mês, portanto podem colocar aqui algumas notinhas, se suporta sushi ou não, e depois mais algumas informações, alguns parâmetros, se pretende sushi ou não automaticamente, qual é a colheita, a frequência da colheita, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou mais, pode ser uma vez por mês, por exemplo, para recolher as estatísticas mensais. Claro que o fornecedor tem que ser compatível com isto. E algumas outras informações sobre sushi, etc. Portanto, uma vez que isto está feito, veem que aqui File Status When Loaded está Pending Review. O que é que acontece? Aqui também são vocês que escolhem. Pending Review significa que as estatísticas, mesmo se for por sushi, não vão aparecer por magia aqui nos Reports and Statistics, porque há algumas fases manuais que têm de fazer se quiserem verificar que está tudo a funcionar bem, que não houve erros, etc. Se tiverem confiança nas estatísticas que provêm dos vossos fornecedores, porque já fizeram uma vez, já viram que normalmente não tem erros, que não é preciso fazer essa parte de matching, de correspondência, então nesse caso
podem decidir colocar para uma plataforma em específico aqui complete, e o que vai acontecer é que automaticamente quando o download é feito, quer seja por sushi ou não, depois, passado 24 horas, vão ver aqui nos relatórios e estatísticas as vossas estatísticas consolidadas. Portanto, para fazer manualmente esse download é aqui em Reports to Load. Reports to Load vai indicar também qual é o tipo de relatório que querem fazer o download, porque esses dados que vocês têm dos vossos fornecedores, imaginem este fornecedor, American College of Physicians, tem revistas, mas poderia também ter e-books, não é o caso, mas se tivesse, poderia também aqui ter relatórios sobre e-books. Ok? Mas imaginem que vocês não têm nenhuma assinatura de e-books com este fornecedor, então não lhes interessa. Não é preciso selecionar tudo, basta selecionar aquilo que vos interessa. Por exemplo, aqui para os relatórios da plataforma ou de Journal Report One. Portanto, isto é o tipo de relatórios que este fornecedor fornece e que vocês podem querer ou não. Portanto, se colocarem aqui todos, guardam e depois vão poder então fazer o upload destes dados que vão obter através do vosso, da vossa plataforma, do vosso fornecedor. Portanto, a etapa seguinte é fazer o load, aqui com load usage. Portanto, quando já tem o ficheiro que o vosso fornecedor vos deu, portanto um ficheiro com as estatísticas que vocês pedem, não sei como é que fazem, ou por e-mail, ou vão fazer o download na plataforma diretamente, mas depois têm que colocá-lo no Usage Consolidation para que isto funcione como uma consolidação geral de todas, para que possam ser integrados. Portanto, aqui basta escolher, neste caso ACP, o relatório que querem, e depois é só fazer browse para ir buscar o ficheiro no vosso computador e clicar em upload. Portanto, aqui vão ter informações, as mesmas informações de ainda há pouco, mas que eu não tenho, o URL das estatísticas, etc. E quando fizerem upload, isto tudo vai pôr-se em dia e vão encontrar informação se funcionou, se não funcionou, poderão clicar no caso de haver seções para ver o ficheiro e fazer as correspondências. Portanto, isto tudo se quiserem fazer vocês manualmente. No caso de serem a EBSCO a fazer, nada disto é necessário, mais uma vez, basta ir a relatórios e estatísticas e obter as vossas estatísticas. Portanto, e mais ou menos é isto que acontece no Usage Consolidation para incluir estatísticas dos vossos vários fornecedores. Para quem tem EBSCOnet, EBSCOnet é tal ferramenta à parte, que não é obrigatória, mas alguns clientes que têm assinaturas com outros fornecedores fora da EBSCO, mas que utilizam a EBSCO para fazer essas assinaturas como intermediário. Ora, nesse caso, vocês têm acesso a uma ferramenta que se chama EBSCOnet, que é uma formação à parte, mas no caso de serem simultaneamente também clientes de Usage Consolidation, existe a possibilidade de fazer uma integração entre as duas ferramentas e dentro do EBSCOnet de ver, aqui eu estou no EBSCOnet, fiz uma pesquisa das minhas encomendas e vejo aqui uma encomenda, por exemplo, esta aqui a APS Journal, e clicando aqui no I, que isto não existe para os clientes que não têm Usage Consolidation, eu vejo aqui as estatísticas de utilização desta revista para 2022, neste caso. No caso de também ter aquela funcionalidade adicional do custo por utilização, posso também ver quanto é que me custou cada uma das utilizações desta revista. Portanto, eis algumas das funcionalidades que esta ferramenta tem, Usage Consolidation. Não confundir esta ferramenta, que não é uma ferramenta de análise, é uma ferramenta de consolidação, portanto não confundir com outras ferramentas que a EBSCO tem, de análise estatística, nomeadamente Panorama, que é muito potente e que é outra coisa,
que aí sim vai permitir analisar estatísticas, não só obter os dados como aqui consolidados. Não tem nada a ver com esta ferramenta, são outras completamente diferentes. Portanto, basicamente vimos as diversas opções de usage consolidation. No caso de terem perguntas ou quererem ver mais em detalhe esta ferramenta, não hesitem em enviar-me um e-mail para que eu também possa enviar-vos informações se calhar mais comerciais a partir do nosso departamento comercial. E temos também no topo superior, se já são clientes Holdings Management das plataformas, têm também, quando estão, por exemplo, aqui nas plataformas, o botão Help, cá em cima, que permite aceder ao nosso site EBSCO Connect, onde vão encontrar informações sobre Holdings Management, mas em qualquer altura podem refinar a vossa pesquisa neste site, aqui com o botão, e colocar Usage Consolidation para encontrar conteúdo sobre Usage Consolidation, nomeadamente alguns vídeos, tutoriais, etc., a partir de aqui. Portanto, podem filtrar só sobre o Learning para verem tudo o que tem a ver com a parte da aprendizagem, ver alguns vídeos que tem aqui. Não se esqueçam que alguns vídeos ou percursos de e-learning só são acessíveis para os administradores quando têm quando estão ligados através do botão Sign In. Se não conhecem este botão, aconselho-vos a vir cá acima e a pedir uma conta EBSCO Connect, se não têm já. Para pedir essa conta, basta clicar em Request an Account e preencher o formulário. E quando já têm conta, então é só ligarem-se com o vosso e-mail e a vossa password, e este portal EBSCO Connect é um portal de ajuda, onde vão encontrar ajuda sobre todos os produtos da EBSCO. E vai permitir também aqui no Learning aceder ao nosso EBSCO Academy, aos percursos de e-learning, entre outros, com outras funcionalidades que não estão disponíveis quando não estão ligados. Da mesma forma, quando estão em Home, quando estão ligados com o vosso login, podem também, se tiverem algum problema, colocar o vosso problema ao nosso suporte técnico através do Track Your Cases, e aceder a grupos comunitários e outras informações que só estão disponíveis para administradores reconhecidos. Não hesitem em dar uma vistinha de olhos a partir daqui. Quanto a mim, terminei esta sessão. Ficam aqui os meus contactos no caso de terem alguma pergunta, sbrito@ebsco.com, mas também poderão entrar em contacto com a nossa equipa de suporte, se não tiverem, por exemplo, conta no EBSCO Connect. Para a Europa, podem enviar um e-mail a eurosupport@ebsco.com e para o Brasil, a suportebrasil@ebsco.com. Eu vou parar a gravação e passar às perguntas. Muito obrigado.